Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém? Se você tem ouvido esses versículos da palavra de Deus referente a esse homem rico, que ele fez uma pergunta bastante interessante. Eu estava observando algumas questões aqui para poder fazer a dele. E eu me colocando no lugar de Jesus, e alguém se aí e me pergunta o que ele pode fazer para alcançar a vida eterna. Eu estaria muito feliz. Não somente trataria de responder bem, talvez convidaria um almoço para almoçar juntos, porque o maior desejo de um pregador é que alguém venha a Jesus. E aqui estamos vendo uma pessoa que tinha uma boa motivação. Estamos vendo uma pessoa que tinha um bom desejo. O desejo dele era a questão da vida eterna. O segundo ponto que eu estou vendo aqui é que aonde ele foi a procurar foi no lugar certinho para encontrar a resposta que ele estava querendo. Ele foi diretamente a Jesus. Então vamos recapitular. Ele tinha uma grande necessidade. A necessidade dele era a respeito da vida eterna, como alcançar a vida eterna. E ele foi procurar em quem? Em a pessoa mais exata para lhe responder. Porém, aqui eu me faço uma pergunta: o que aconteceu? Porque Jesus lhe deu uma resposta talvez um pouco para nós, que nós entendemos um pouco assim, enrolada, complicada. E Deus lhe pergunta, Jesus lhe pergunta: e os mandamentos você está guardando? Em outros versículos da palavra de Deus, porque esta passagem está em livro de Marcos, no livro de Mateus. O livro de Marcos fala que ele era um homem que foi e dobrou seus joelhos. E dobrando seus joelhos, ele disse: bom mestre. Em outra parte da palavra de Deus, disse que ele era uma pessoa importante. Aqui Lucas disse que era uma pessoa rica. Em outra parte, disse que ele era uma pessoa importante. Em outros versículos também disse que ele era um jovem. Olha aqui, era jovem, era importante, era rico. Além disso, era um homem religioso, cumpridor das leis morais, qual Jesus perguntou para ele: e você guarda as leis? Em outra parte, aqui não disse assim, mas em outros versículos de outros livros do Novo Testamento, lhe pergunta o jovem rico, e ele lhe responde e lhe disse a Jesus: quais mandamentos? E os mandamentos você está guardando? Quais mandamentos?
Aí Jesus lhe dá os mandamentos morais. Jesus não estava em esse negócio de, olha, você já guardou o sábado, você está comendo porco, não está comendo porco. Não tem nada a ver. Jesus lhe falou sobre mandamentos morais. Por exemplo, não matar, não roubar, não adulterar, não falar falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. São mandamentos morais que Jesus estava falando para eles. E o incrível é que esse jovem lhe deu uma resposta e disse: tudo isso eu guardei desde minha juventude. Que interessante. Tudo isso, olha aqui a resposta. Ele era um rapaz, um bom candidato, como dizem alguém, um bom candidato para qualquer moça da igreja que quer se casar. Novo, rico, muito devoto de Deus, uma pessoa super educada. E aqui, que coisa saiu errado? Porque se nós vamos desenvolver esta história, nós vamos dar conta que ele foi triste. Porque depois que ele lhe respondeu a Jesus, ele disse: tudo isso eu guardei desde minha mocidade. E Jesus disse que ele viu, aqui no Lucas, disse que ele viu e lhe amou. Viu com os olhos de amor. Por quê? Porque Deus sabia, Jesus sabia que a intenção desse homem era correta. E a resposta que este homem estava dando era correta, não estava mentindo. E verdadeiramente este homem tinha uma boa intenção, veio com um bom desejo. Por que Jesus não lhe abraçou e disse: vem cá, filho, vamos juntos? E Jesus lhe disse: mas uma coisa te falta. Ele disse: vende tudo o que você tem e com o dinheiro dá aos pobres e vem e me segue. E a Bíblia, a palavra de Deus disse que esse homem abaixou a cabeça e foi triste, porque a Bíblia disse que ele tinha muitas propriedades, muitas possessões. Ele é um homem rico, um jovem rico. Duas questões que quero falar aqui em este momento. A primeira coisa, este homem estava buscando algo que ele não tinha. Ele estava buscando a vida eterna. O homem tinha respeito, tinha poder, tinha dinheiro, tinha uma boa educação, tinha uma boa intenção. Era um cara de caráter. Porque se ele estava guardando estes mandamentos: não matar, não roubar, não adulterar, não falar falso testemunho, respeitar o pai e a mãe, era um cara muito legal, muito bom. Mas Jesus lhe falou e lhe disse: os mandamentos cumpriu, tudo isso eu cumpri desde minha mocidade. Jesus lhe viu com olhos de amor e lhe disse: mas uma coisa te falta. E aí ele falou a respeito da sua condição, não condição econômica, financeira. Ele falou de uma condição que ele não estava se dando conta. Ele era sincero, um jovem sincero, um jovem respeitável, que estava buscando no lugar correto algo que todos nós necessitamos. Vou fazer um parênteses aqui e vou falar sobre a necessidade da vida eterna. Todos nós, mesmo não falando, nós sabemos. Escuta o que eu vou falar. Mesmo não falando, nós sabemos que vamos passar a eternidade. Mesmo morrendo, nós sabemos, porque nosso espírito nos diz, a consciência que nós temos, que nos está
dizendo que nós somos seres que precisamos entender sobre esse assunto da eternidade. Este homem tinha tudo, mas ele sabia que o único que lhe faltava era a eternidade. E ele queria alcançar a eternidade. Então, a vida eterna para esse jovem, que ele era um jovem religioso, ele entendia que a vida eterna tinha a ver com questões de Deus. Por isso ele encontrou um bom mestre. Por isso ele chamou bom mestre. O que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus disse: não me chames bom, porque não existe ninguém bom, somente Deus é bom. Aqui vamos analisar um pouquinho que este homem reconhecia que Jesus era um bom mestre. Porém, este homem não estava reconhecendo que esse bom mestre era o próprio Deus. Havia reconhecido que era um grande homem de moral, como muitos não religiosos reconhecem que Jesus era um homem de moral, mas não reconhecem que era Deus. Muitos judeus hoje em dia sabem que Jesus era um homem de moral, um grande mestre de moral, mas eles não aceitam que ele é o Messias, o Filho de Deus. Aqui estamos vendo um homem, um rapaz instruído, educado, rico, de bom caráter, religioso, buscando satisfazer a maior necessidade de todo indivíduo, aonde vamos passar a eternidade. Aqui nós, vivendo no dia a dia, às vezes nos esquecemos, mas quando nós pensamos em nossa realidade, nós sempre nos perguntamos a questão da vida eterna. Sempre vamos ter essas perguntas, porque são perguntas inerentes que estão dentro do nosso espírito. Porque nós sabemos que esta vida biológica que nós temos não é tudo. Esta vida é simplesmente uma passagem que nós estamos tendo. Ou aprovamos ou reprovamos. Aonde vamos ir a vida eterna vai depender das nossas decisões que nós fazemos hoje, aqui nesta vida biológica. E aqui encontramos a um jovem que entendia essa necessidade. E por isso ele foi no lugar certo perguntar a Jesus. E Jesus lhe faz uma questão que ele não estava sabendo. Porque ele se achava um homem de caráter, um homem de respeito. Ele se achava um homem super-educado, religioso. Mas ele mesmo não está sabendo o que Jesus já tinha sabido dele. Qual era a questão? Jesus estava afim do dinheiro desse homem rico? Jesus queria uma boa oferta dele? Jesus sabia, este camarada eu vou pegar o dinheiro dele, tem muitas propriedades, pelo menos que me deu 50%. Então eu vou fazer uma jogada com ele. Vou manipular, como muitos que pregam a palavra e que somente estão interessados em ter o dinheiro. Mas Jesus estava interessado no dinheiro daquele camarada? Não. Não estava. Jesus estava indo mais além disso. Jesus estava querendo que esse homem entendesse que existia um problema nele, que ele não estava sabendo que tinha um problema. Ele sabia que cumprir com a lei era bom, mas ele mesmo, cumpridor da lei, sabia que não estava apto para a vida eterna. Quero dizer uma coisa para nós aqui e para os nossos irmãos que estão nos ouvindo. O fato de você ir a uma igreja, ou assistir a uma igreja, ou ler a Bíblia, ou cantar no ministério do louvor, ou fazer uma obra de bem, atender as crianças, dar uma esmola a alguém, isso não necessariamente te capacita para entrar na vida eterna.
pode fazer parte de tudo isso que estou falando, mas isso não te capacita para entrar na vida eterna. E o que Jesus estava querendo que ele se achasse, e ele encontrasse que realmente havia algo em ele que não estava impedido. Por isso é que ele sabia dentro dele que ele, mesmo com a prática de moralidade que ele tinha, a religiosidade que ele tinha, estava sabendo que ele não era merecedor da vida eterna. Por isso ele perguntou: o que posso fazer? O que mais me falta? Eu já fiz muita coisa. Eu acredito que esse homem era muito ofertador também. Aí Jesus foi diretamente ao ponto. Ele diz: uma coisa te falta. Vende tudo o que você tem. Reparte esse dinheiro aos pobres. E vem e me segue. E ele ficou triste porque tinha muitas propriedades. Qual era o problema dele? Qual era o problema que ele não estava sabendo? Ele não estava entendendo. Qual era o problema? Que este homem, mesmo sendo religioso, mesmo cumprindo com as leis morais descritas aqui, este homem não amava a Deus. Ele amava seu dinheiro. Ele amava mais o que ele tinha. Porque ele confiava mais no seu dinheiro. Por isso Jesus lhe faz esse desafio, diz: vende tudo o que você tem. Tu queres ser perfeito? Vende tudo o que você tem. Dá aos pobres e vem me segue. Era um desafio. Ele estava convidando a este homem a se jogar nu diante de Jesus. Por que nu? Estou falando em sentido simbólico. Sem nada. Jesus lhe estava dizendo: olha, eu quero que você venha, mas eu quero que venha sem nada. Sem nada que te prenda o teu coração. Porque o que eu quero é que tu me ames de verdade. E isso que está te prendendo e que está impedindo você ter segurança da vida eterna é o teu dinheiro. Tua confiança em teu dinheiro, em tuas propriedades, em tudo o que você possui, está muito, o teu coração cheio disso e não está cheio de mim. Por isso é que esse homem sentia, ele sabia que ainda lhe faltava algo. Mas quando Jesus lhe falou a sua realidade, ele não teve coragem e a humildade de fazer aquilo que Jesus estava pedindo. Por quê? Porque seu coração estava cheio. Em outros versículos da palavra de Deus, tanto Mateus, Marcos, Lucas, fala que o próprio Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ou amarás a um, ou odiarás ao outro. E falando desses dois senhores, Jesus disse: não pode servir a Deus e a Mamon. Não sei se passagem em português fala de Mamon. Escutaram falar? Mamon? Sim. Sim, né? Sim, eu acho que em português também se diz Mamon. Mamon é uma expressão aramaica. O aramaico era o idioma dos antigos hebraicos. E Mamon vem de uma palavra que significa confiança no dinheiro, nas riquezas. Depender das riquezas. Mamon vem de uma raiz hebraica que se chama Aman, que significa também minha adoração, minha dependência, sou escravo do dinheiro. Dessa palavra Aman vem a palavra Amém. Amém significa assim seja, concordo com tudo o que Deus diz, é minha adoração, Deus. A palavra Amém. Mas a palavra Amã
concordo com tudo que o dinheiro me traz, sou apaixonado pelo dinheiro. Isso significa a palavra amam. E essa expressão vem a esta questão de mamão. Mamão significa confiar nas riquezas. Então, o problema que o homem tinha, que ele enchia de uma insegurança, tamanha insegurança de ele não saber que ele era merecedor da vida eterna, era isso que Jesus falou para ele, e ele não estava sabendo disso. Ele pensava que tudo estava bem, porque ele já tinha praticado respeito ao pai, respeito à mãe, não mentir, não desejar a mulher do outro, e não roubar. Tudo isso ele fez. Porém, o que ele não estava sabendo é que seu coração era apaixonado pelo que ele tinha. E isso lhe estava impedindo, e Jesus fala em outros versículos: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois deuses. Ou amarás ao Deus da riqueza, ou odiarás a Deus. Ou amarás a Deus, ou odiarás as riquezas. Não pode haver dois caminhos juntos, dois deuses juntos. E Jesus queria o coração deste homem completamente. Se vocês vão ver os versículos da palavra, o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde se relata a história de Jesus e o que Jesus fazia, o que caminhava, o que ele pensava, o que ele falava, vocês não vão encontrar a outra pessoa, além dos 12, que ele convidou. Diretamente ele disse: seja meu discípulo. Mas a este homem, Jesus lhe convidou ser parte do grupo dos mais íntimos. Mas para fazer parte dos mais íntimos, ele tinha que depender 100% não das riquezas, e sim de Deus. E quando ele recebeu essa resposta de Jesus, como o coração dele estava tomado de riqueza, ele abaixou a cabeça e foi triste. Por que foi triste? Porque ele sabia que se havia encontrado com seu maior fantasma. Sabe qual foi o maior fantasma de um rico? Sabe ou não? Pobreza. O maior fantasma de um rico é ficar pobre. Alguns até se suicidam. Você já ouviu falar sobre isso? Não sei se tem alguns que jogavam na Bolsa de Valores de Nova York e aconteceu um negócio na Bolsa de Valores, ficaram pobres, que fizeram pegar uma arma e se mataram. O maior fantasma, o maior medo de um rico é ficar pobre, porque eles já não aceitam a realidade de que eles poderiam se encontrar pobres, porque eles viveram e usufruíram das riquezas, porque a riqueza envolve poder. Quando você começa a ter dinheiro, você se sente um potentado, um poderoso. Você pode mandar, você pode contratar, você pode demitir, você pode admitir, você pode comprar, você pode vender o que você quer. Quer comprar um avião privado? Ele vai e compra. Ele quer fazer uma viagem para qualquer parte do mundo? Ele compra até um próprio avião, se ele tem dinheiro. Ele quer comprar uma propriedade, ele já não quero mais morar em apartamento. Ele vai e compra uma fazenda bonita. 20 milhões, 30 milhões de reais não é nada para um homem rico. E isso lhe cria um poder, uma questão que ele se acha que ele pode. Mas muitas vezes essas pessoas ricas têm uma necessidade, a necessidade de não ser felizes mesmo tendo o que eles estão tendo.
Muitos de nós, que nós temos riqueza, nós pensamos, nossa, se eu ganhasse tanto, se eu ganhasse 5 mil, 20 mil, eu seria a pessoa mais feliz. Mentira. Você pode ser feliz mesmo só comendo arroz e feijão. Você pode ser feliz. Você pode ser feliz mesmo não tendo uma casa onde estar, mas você pode ser feliz. A felicidade não depende da condição econômica, a felicidade depende de Jesus. Sabia disso ou não? A tua felicidade não depende de um bom emprego que você tem. Se tu tens a confiança em Deus, tu tens tudo. Tu és o cara, espiritualmente falando. Mesmo, como dizem alguns, sendo um pé de chinela. Pode ser um pé de chinela financeiramente, mas você pode ser um homem de Deus. E tua confiança, e quando tu confias em Deus, não te falta nada. Tua dependência é Jesus. E aqui, o fato, o que deu errado aqui, em esta conversa, talvez se eu fosse Jesus, estaria muito feliz que um homem rico veio me visitar aqui na igreja e me perguntou: Pastor Wilder, o que posso fazer para fazer parte da igreja do resgate? Aí mandaria a Abigail, faz um ceviche para esse camarada aqui, convida a mulher dele, vamos fazer um banquete aqui, vamos chamar os irmãos de igreja, vamos receber a nosso irmão que está querendo ser parte de nós. Jesus não estava a fim disso. Jesus ia muito mais além disso. Jesus não está a fim de se fazer rico quanto vai receber de oferta de dízimo se alguém se acercar a Ele. Jesus sabe que a maior riqueza é a vida eterna. A maior riqueza que nós podemos ter é estar seguros da nossa salvação. Se você se preocupar pelo serviço e dar muito tempo no teu serviço e não se preocupar pelas coisas espirituais, estás indo pelo mesmo caminho do rico, confiando mais nos teus serviços, gastas mais tempo, gastas mais energia, mas para estar com os irmãos, para estar na igreja, para estar orando, para estar buscando de Deus, não há nem tempo. Estás na mesma condição que este homem rico. Por isso que dentro de ti existe um vazio. Não, mas hoje eu fui à igreja, mas mesmo assim sinto vazio. Por quê, pastor? Porque teu coração não está amando a Deus. A maior necessidade que um ser humano tem é saber se estamos amando a Deus ou não. Porque aqueles que alcançarão a vida eterna são os amantes de Deus, os que estão malucos por Deus. Tu estás maluco por Deus? Tu estás amando a Deus mais que o teu serviço, mais que o teu dinheiro? Gastas mais tempo, talvez, limpando o teu carrinho, limpando tua motinha, comprar uma moto legal. Gastas mais tempo, mas me leia essa palavra de Deus. Onde está teu coração? O coração deste indivíduo estava nas suas riquezas. E isso eu tinha aprendido. E aqui é uma questão que ele diz assim: os discípulos ficaram assombrados, porque Jesus disse: quão dificilmente é entrar um rico no reino de Deus. E aí Pedro e os outros perguntaram: Senhor, mas se é assim difícil, quem vai se salvar? E Jesus lhe disse uma coisa muito interessante: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E Jesus disse: mais fácil é entrar um camelo pelo olho de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Pois bem, vou demonstrar isto. Nós, quando falamos de agulha, estamos pensando em um negocinho assim, que é tipo um preguinho fininho que é para costurar, certo? Porém, essa expressão de Jesus, ele estava se referindo a outra coisa. Vou explicar. No tempo de Jesus, as cidades, a maioria das cidades,
quase todas, eram amuralhadas. E toda a cidade amuralhada tinha de portas, eram portões gigantescos, de 10 metros, talvez por 4, 5, 6 metros de altura, 8 metros, 12 metros de altura. E eram de madeira, e eram assim uns quarteirões assim de grossor. Assim eram as portas. Era aberto por várias pessoas que puxavam, os guardas da cidade, puxavam as portas. E a cidade tinha um horário de se abrir e de se fechar. E para os judeus, o dia iniciava às 6 da tarde. Se fechava no início do dia. E assim, se abria 6 da manhã, e 6 da tarde fechava. Em alguns casos. E acontecia que a maioria das pessoas que faziam compra e venda, em aquele tempo se usava muito a troca, se diz? A troca. Se usava muito esse negócio de troca. Não sei se vocês já têm ouvido falar sobre os mercaderes. Os mercadores. Naquele tempo, eles compravam de uma cidade algumas coisas e traziam para outra cidade e vendiam. E por isso, fazer isso. E o único meio de transporte não eram carretas, eram camelos. E eles vinham com vários camelos cheios de coisas. Dentro dessas coisas, algumas partes que ele ocultava mais, havia coisas mais valiosas, como um prato de ouro, uma colher de ouro, uma lâmpada de ouro, que eles escondiam por aí, porque eles sabiam que esse trajeto de uma cidade a outra havia assaltadores, ladrões, homens que matavam aos comerciantes. E muitas dessas pessoas eram ricos, porque eles viviam disso. E às vezes chegavam na cidade, faltavam uns quantos minutos ou algumas horas, por dizer, depois que a porta se fechou. Porém, a porta, por causa da chuva e do sol, eles criavam umas rachaduras. E essas rachaduras, às vezes, iam crescendo e crescendo, porque as portas não duravam 10, 20 anos, eles duravam mais muitos anos. E se abriam rachaduras, que às vezes um homem entrava por essa rachadura, mesmo a porta fechada. E às vezes a porta ficava, tinha uma parte que começou a apodrecer também, aí ficava um buraco, mais ou menos desse tamanho assim, um buraco, uma rachadura de um portão gigantesco. E o mercador chegava com as coisas, e ele, às vezes, que estava anoitecendo, ele começava a colocar algumas coisas dentro da cidade, porque era perigoso ficar fora da cidade. E os camelos de fome e os camelos com sede, ele empurrava os camelos também, e alguns camelos entravam. Só que ele não entrava, sabe por quê? Porque tinha tanta coisa trazendo, e já anoiteceu, ele ficava fora da cidade, na porta, dormia aí, cuidando as coisas que ele tinha, se expondo a que ele seja morto. Por isso Jesus falou, é mais fácil um camelo entrar pelo olho. Então essa rachadura representava óleo de agulha. Entenderam agora? E entenderam por que o rico não entrava? Ele preferia que o camelo dele entrava, mas ele não, porque ele estava cuidando das coisas. Quão dificilmente é mais fácil entrar um camelo pelo olho de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque sua confiança está aí. Se tua confiança está só no teu serviço, um dia Deus vai tirar teu serviço. E aí? Se tua confiança está em alguma coisa além de Deus, pode ser teu pai, tua mãe, pode ser teu filho. Se tua confiança está mais em isso, Deus um dia vai tirar. Então nossa confiança não pode ser em outras pessoas, mesmo sendo teu pai e tua mãe. Você deve respeitá-los.
Mas tua confiança deve ser em Deus. Deus que protege tua mãe, Deus que protege teu filho, Deus que protege teu marido, Deus que protege. E quando Deus quiser, Ele vai levar. E quando Deus quiser, Ele vai continuar vivo. É tua confiança em Deus. Porque é Ele quem comanda. Amém? É Ele que comanda, não somos nós. Ele nos deu a vida e quando Ele quer, vai nos pegar a vida. É Ele que comanda. Porém, nós não podemos ficar angustiados por essa questão. Sei que nós ficamos tristes. Eu já perdi, vamos dizer entre aspas, perdi, porque realmente não é assim. Porque sei que eles estão gozando com Deus. 4 pessoas, famílias, 2 tias, 2 irmãos. Me doeu muito, chorei. Mas para nós é difícil aceitar. Mas para Deus sabe que eles já não estão aqui, passaram a eternidade. Mas a questão é, do que lado da eternidade? Existem dois caminhos. Um caminho estreito, que poucos entram e poucos se salvam, diz a palavra. E um caminho largo, onde muitos vão por eles, mas o final é um abismo imenso. O homem rico confia nas suas riquezas, mesmo praticando moralidade, mesmo sendo religioso, mesmo fazendo ofertas, dentro dele sabia que ele estava dentro do caminho largo ainda. Eu não sei qual é a tua condição hoje, nesta manhã. O teu coração, o que está te dizendo? Aonde estás caminhando? O homem rico era muito sincero, foi muito sincero. O homem rico teve uma boa intenção. O homem rico foi ao lugar certinho para encontrar uma resposta. Mas a resposta que ele recebeu não era a resposta que ele desejava. Eu quero dizer uma coisa para você. Não procure somente uma igreja que te fala, tudo está bem com você. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar um carro. Deus vai te dar uma propriedade, irmã. Faça uma oferta. Irmã, Deus vai estar. Se não estão falando do teu caráter para melhorar teu caráter, estás perdendo o tempo. Porque a vida eterna tem que ver muito com caráter. A vida eterna tem que ver muito aonde está a tua paixão. A paixão do homem rico estava na sua riqueza. Onde está, a Bíblia diz, onde está teu tesouro, aí está teu coração. Se teu tesouro é riqueza, teu coração está lá. Se teu tesouro está em uma propriedade, teu coração está lá. Se teu tesouro está em um familiar teu, então teu coração está lá. Não está em Deus. A questão é a seguinte: mesmo sendo sincero, nós erramos. E sempre temos que nos avaliar como o salmista Davi disse: Senhor, me sonda e veja se eu estou no caminho correto ou não. Mas me leva pelo caminho correto e bom. Então, amados, a questão da vida eterna não é só fazer parte de um grupo, de uma igreja, de uma congregação. A questão da vida eterna é aonde está meu coração. Está em Deus? Sou apaixonado por Deus? Sou apaixonado por Jesus? Ou me apaixona mais a minha moto, meu carro? Estou mais apaixonado do meu serviço. Que legal meu serviço. Estou mais apaixonado e estou ganhando 10 mil por mês, pastor. Não tenho nem tempo, pastor, para estar na igreja. Por quê? Rapaz, até o domingo eu trabalho.
Nossa, que cara trabalhador. Onde está a tua paixão? Onde está a tua paixão? Onde está a minha paixão? O meu amor? Onde está meu amor, aí está meu tesouro. O tesouro do homem rico estava nas suas riquezas. Então, o homem de rico recebeu uma resposta que ele não esperava. Porém, era uma resposta mais correta, a resposta que ele necessitava. A resposta que nós necessitamos não é necessariamente aquilo que nós queremos ouvir. A resposta que mais necessitamos tem que ver com assuntos do coração. Aonde está teu coração? A vida eterna, como bem disse a palavra, é uma condição eterna, aonde você estará gozando, descansando, vivendo a maior alegria, a maior satisfação por a eternidade, pela eternidade. Mas aqui nós definimos isso. Nós determinamos aqui por nossa vontade. E eu gostaria que você possa determinar aqui nesta manhã que teu coração possa estar em Jesus, em Deus. Vamos fazer uma oração. Estamos aqui com a visita de Rayane. E ela é uma marido, esposa, né? Esposo dele. Sabias que estávamos orando por teu esposo? Somos um pequeno grupo, mas a gente ora. Porém, ele foi embora. Ele já nos adiantou. Nós também vamos ir. Infelizmente. E Rayane veio aqui, amados irmãos, para orar por ela. Orar, agradecer a Deus o tempo que Deus permitiu conhecê-lo, desfrutar dele. Não somente desfrutar também as coisas negativas, porque todo ser humano tem coisas boas e coisas negativas. Ele viveu, ela experimentou. Ele veio aqui esta manhã para orar por ela. É uma atitude de ação de graças. E vamos fazer uma oração também por ela, para que Deus possa te fortalecer, Deus possa te encaminhar e que possas tomar decisões mais acertadas possíveis na tua vida. Vamos orar para agradecer a Deus, porque Deus deu e Deus tirou. Como disse o Jó, Deus deu, Deus tirou. Seja Deus louvado. Amém? Depois de ter pregado essa palavra, quero fazer uma oração, depois vamos estar orando por você. Vamos inclinar nossos rostos, amados. Se tu tens ouvido esta palavra e Deus tem te falado em esta manhã, eu peço que você possa reencaminhar teus desejos e que esse encaminhar seja para Deus. Vamos orar. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nesta manhã, sabes a minha condição, como a condição de cada um dos que estão aqui. Quero te pedir perdão por meus erros. Quero te pedir perdão porque meu coração está em outras coisas. E eu quero te pedir perdão e te pedir também para que me faças voltar a ti. Meu coração está prendido, está grudado a outras coisas. Eu te peço perdão, Senhor. Me perdoa. Depois de ter ouvido esta palavra, eu quero só te amar. Eu só quero confiar. Eu só quero te seguir. A ti, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, eu te agradeço. Amém. Gostaria que possas vir, Rayane, aqui. Então vamos fazer uma oração pela vida da Rayane. Mesmo a gente orou,
A gente não conhece, eu não conheço o futuro, vocês também, e Rayane também, mas nosso desejo é aquele que ele viva. Esse todo o desejo de todo pessoal, razoavelmente bem, nós desejamos a morte de ninguém, mas quem define é Deus. E Deus definiu levá-lo, e nós sabemos que nosso Senhor continua sendo Deus. Vamos orar por Rayane aqui nesta manhã. Vamos nos colocar de pé. E dar para ela nossos maiores sentimentos, né? Receba nosso sentimento aqui na Igreja de Resgate com o pastor. Nós estávamos sabendo dele, mas mesmo assim, nós continuamos também com você, orando por você, e vamos continuar orando pela tua vida. Vamos orar. Dois filhos. Escuta, eu vou te falar, Rayane. Talvez, não sei qual seria a tua condição financeira hoje, tenha se perguntado várias coisas. Aí eu vou te falar o que disse a Bíblia. Não há justo desamparado, nem a sua descendência que mendigue pão. Assim diz a palavra de Deus. Vou repetir. Não há justo desamparado, nem sua descendência que mendigue pão. Eu perdi meu pai aos 10 anos de idade. Minha mãe tinha 9 filhos. Mas minha mãe nos manteve, todos nós. Minha mãe é uma mulher que tinha muita paixão por Jesus. E quero te dizer que você pode ser também uma coisa. Se gruda de Jesus. Se abraça de Jesus. Ele é tua resposta, Ele é tua comida. Ele vai te dar melhores decisões na tua vida. É Jesus. Não confies em homem. Os homens podem te prometer, as pessoas podem te prometer, mas se cansam. Jesus não. Amém? Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós queremos orar por Rayane. Nesse momento na qual ela está muito triste, o esposo dela já foi para a eternidade. Foi assim como o Senhor quis. Porém, ela está aqui viva. E ela veio nesta manhã para orar por ela e também para agradecer por esse tempo que nós estamos aqui vivendo, pelas desfrutas que eles tiveram juntos como casais. Nós queremos te agradecer nesta manhã e te reconhecer nesta manhã pelas tuas misericórdias, por tudo que o Senhor tem feito e o Senhor quis levá-lo. Nós te agradecemos. Porém, nós queremos pedir por Rayane aqui nesta manhã e pedimos que o Senhor seja a maior fonte da alegria que ele precisa hoje. Que o Espírito Santo seja o consolador, porque assim diz tua palavra. E que Deus possa ser o provedor das suas maiores necessidades, porque assim disse a tua palavra. E que o coração da Rayane não seja um serviço novo, um trabalho novo, o dinheiro. Que o coração de Rayane seja para ti, Senhor. E nós queremos orar para que o coração de Rayane seja completamente teu. Ajuda ele a passar essas situações, a esquecer a tristeza, e vem de novo a alegria, vivendo uma vida diferente. O Senhor pode fazer isso. Assim diz tua palavra também. Deus faz a ferida e Deus também a sara. Pai, nós pedimos que o Senhor possa sarar a ferida da Rayane. Protege a seus filhos e as necessidades de seus filhos sejam abastecidas. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Meus maiores sentimentos, tá?